Nossa optativa mudou um pouco a característica da nossa optativa. Essa optativa, inicialmente, era inteiramente prática. Ela era feita com um grupo bem pequeno, de 10 alunos, aonde eu fazia essa primeira aula, dando uma noção para vocês do procedimento endoscópico. E, a partir daí, toda semana, a gente ia lá para o serviço de endoscopia do Hospital Universitário. E eu ficava fazendo vários exames e várias terapêuticas, quer dizer, vários exames de endoscopias, tanto diagnóstico quanto terapêutico, e a gente ia discutindo em cima de cada coisa. Então, eu retirava um pólipo, eu fazia uma gastrostomia, fazia esclerose de varizes, e, a partir daí, a gente começava a discutir e desenvolver os temas. Com a pandemia, essa nossa aula deixou de ser prática, eminentemente prática, e vai passar a ser um curso mais teórico. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para a gente mostrar o que nós vamos fazer. Cadê o compartilhamento? Zoom, zoom. Interromper a segurança participante. Compartilhar tela. Então, vou mostrar para vocês o cronograma. Está aqui, ó. Então, a gente vai ter aula, todos os nossos encontros vão ser às 7 horas, e a gente vai discutindo mais ou menos os temas que nós vamos falar. Então, inicialmente, nossa primeira aula está aqui, vai mostrar para vocês endoscopia. Depois a gente entra em para tentar deixar um pouquinho, porque se eu fico só falando de procedimento, de aula, de matéria, a cadeira vai ficar muito semelhante à cadeira de gastro. Vocês têm uma cadeira de gastro e essa não é a intenção. Então, nós vamos, semana que vem, falar de doença ulcerogênica, mas eu vou dar uma visão mais do endoscopista e do cirurgião. Ou seja, as indicações de cirurgia e as complicações. Depois nós vamos falar sobre hemorragia digestiva, como é que você conduz um paciente com hemorragia digestiva. A doença do século, doença do refluxo gastroesofágico, com o advento do bloqueador da bomba de prótons e da erradicação do Helicobacter. O número de doenças ulcerogênicas diminuiu muito, porém, o número de pacientes com doença do refluxo gastroesofágico aumentou exponencialmente. E a gente vai discutir sobre isso. Pólipos intestinais, a conduta, o que a gente faz no paciente com pólipo, qual a importância do pólipo. As infecções intracavitárias graves, a gente tem uma aula de abdômen agudo lá no 8º, que vocês vão ter no 8º, quem não teve ainda. E a gente vai dar ênfase como é que eu conduzo um paciente com infecção grave. Quer dizer, a gente vai fugir bem da aula. E, finalmente, o paciente também com pancreatite grave, quer dizer, a visão tanto do cirurgião quanto a visão do endoscopista. Quando terminar a nossa última semana, a gente vai ter uma avaliação final, baseado nessas matérias, no que a gente falou. A gente vai fazer uma prova aí mais ou menos com 20 questões. E na outra semana eu trago a nota de vocês, a gente já vou mandar para vocês logo que terminarem. A gente faz uma vista de prova, faz revisão de prova e conclui o curso de vocês. Olha, a prova será online ou presencial? Inicialmente é presencial, mas eu tenho que confirmar com a coordenação. Quando eu montei isso aí, foi pensando nisso. Mas vai depender mais da coordenação. Pode ser que a coordenação passe essa prova para ser online. Tá? Então, isso aí eu tenho que discutir depois com a coordenação. Mas os cursos convencionais, quer dizer, do período todo, as provas já passaram a ser presenciais. Então, eu não sei como é que vai funcionar a nossa aula, tá? A nossa prova. Vamos lá, então? Vamos começar?
Então, mais uma vez, eu deixo vocês à vontade, como quiserem perguntar, mas eu prefiro que vocês venham aqui no cantinho, ativem o som e falem comigo. Para mim, é melhor a gente interagir. Vou falar com vocês sobre endoscopia hoje. Vocês podem interromper o momento que vocês quiserem. Como é um curso teórico, o curso anterior eu abria desde o primeiro período até o 12º. Esse eu queria abrir a partir de técnica cirúrgica, mas aí vocês já tinham se matriculado. Então, eu acho que tem alunos de turma mais baixa. Então, pode ser que eu fale alguma coisa que vocês ainda não estão familiarizados. Então, mais uma vez, vocês podem interromper no momento que vocês quiserem para fazer perguntas, seja qual pergunta for. Mais uma vez, prefiro a pergunta oral, mas se vocês quiserem fazer pergunta no bate-papo, eu tento acessar ela durante a aula. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Alexandre Terra Passos. Eu sou formado pela universidade de vocês, estive no mesmo banquinho aí que vocês estão aí, só era mais velho na época, o banquinho, não eu. Fiz residência no nosso hospital universitário, fiz o meu mestrado, eu fiz na Unirio. Sou professor convidado de Anatomia 2, então, esse semestre passado, eu até dei aula agora no início do semestre passado, esse semestre eu não estou dando aula, eu dou aula normalmente tubo gastrointestinal. Sou professor de Fundamentos de Cirurgia do 4º período. Depois vocês têm contato comigo em grandes temas da cirurgia, lá no 8º período. E, finalmente, o ciclo, módulo do internato, vocês têm contato comigo, que eu sou o staff do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário. E também sou o responsável pelo serviço de endoscopia. Minha formação de endoscopia é no Sírio-Libanês. Eu fiz o meu curso lá de endoscopia terapêutica. Estou falando sobre endoscopia. Endoscopia é um exame puramente tecnológico, como a cirurgia por videolaparoscopia. Então, à medida que a tecnologia vai evoluindo, esses exames de imagem vão tendo cada vez uma acurácia maior, um diagnóstico maior. Então, a endoscopia começou lá em 1809 com um aparelho rígido, quer dizer, um tubo rígido que você introduzia, você não via quase nada. Uma luz indireta. Depois, em 1932, esse aparelho começou a ser semiflexível, quer dizer, uma pequena curvatura. Lá na década de 80 começou o grande desenvolvimento da endoscopia e também da cirurgia laparoscópica. Foi ali na década de 80, inicialmente com fibra óptica, e hoje a gente tem endoscopia eletrônica, que é a grande evolução. Começou lá em 1809 com Bosini, que ele passou um aparelho rígido lá com uma luz indireta, que ele não via nada, uma sombrinha lá do esôfago, que ele achava que estava vendo alguma coisa. Depois foi evoluindo cada vez mais, em 1870, com uma lâmpadazinha de fogo, e depois os caras começaram a treinar com engolidor de faca, já que o aparelho, aqueles caras que engoliam espada, já que o aparelho era semi-rígido. Então, eles começaram a usar esses caras do circo, eles pagavam esses caras do circo para fazer esse treinamento. No Brasil também foi feito isso. Então, aqui mostrando, você não viu nada. O cara fazia uma luzinha direta aqui, o máximo que ele conseguia ver era a laringe. Esse aqui é o aparelho semiflexível, a pontinha só mexe. E hoje os aparelhos atuais, que eles são totalmente flexíveis. Então, o grande desenvolvimento veio na década de 80 e com a Olympus. E a Olympus, até hoje, depois a gente conversa disso,
A Olympus, até hoje, é um dos grandes fabricantes. Olympus, Fujinon, Pentax são os grandes fabricantes disso. Ou a gente conversa desse grupo aí de optativo. Aqui mostrando o primeiro aparelho, tá? Aquela com fibra ótica, você olhava como se fosse uma luneta, você olhava aquele um microscópio, então você olhava, introduzia o paciente, você vê que o paciente pouco sedado, está com o olho aberto olhando aqui. Hoje o paciente é bem sedado, aqui mostrando o exame como é feito hoje, a grande evolução. Então, olha aí, existem aparelhos endoscópicos em 3D, utilizam mudança de cor, que a gente chama de cromatoscopia, e você consegue uma visualização melhor das estruturas. O grande responsável por trazer endoscopia para o Brasil foi o Osha Shiba. Ele é japonês, então ele mora lá em São Paulo. Numa das viagens, ele é cirurgião de formação, como a maioria dos endoscopistas hoje, há uma evolução por causa da endoscopia terapêutica. Muitos cirurgiões já fazem, então há um predomínio dos cirurgiões fazendo procedimentos endoscópicos. Então, aqui mostrar que o professor Yosha Shiba foi um do meu professor na minha formação lá do Sírio-Libanês. Ele não trouxe apenas a endoscopia, a cirurgia videolaparoscópica, ele também foi um dos precursores disso. E ele foi um dos que utilizaram o engolidor de espada do circo. Então, ele mesmo falava, quando ele veio para o Brasil, primeiro ele treinou com o engolidor de espada, que era o tubo semirrígido, e depois ele dava uns trocados para os priminhos dele lá, e ele treinava nos parentes dele. Passou direto. Aqui mostrando algumas imagens. Então, o aparelho, além de você visualizar, você consegue registrar, você fotografa essas imagens. Então, aqui a gente vê uma luz do esôfago, o esôfago proximal, o esôfago distal, já entrando na entrada do estômago, que é o cardio. Aqui, mostrando o fundo gástrico, aqui o corpo gástrico, você lembra da anatomia. Quem está no primeiro período, você lembra lá do cursinho, que está o antro gástrico, aqui, o canal pilórico, mostrando o esfíncter pilórico. Aqui eu já estou na primeira porção do duodeno e segunda porção do duodeno. Mais uma vez, o aparelho é bem flexível, então isso aqui chama retroversão ou manobra do J, ele olha de cabeça para baixo para ver as patologias de fundo aqui, ó. E cardio, olha o aparelho aparecendo aqui. Ó. Ele consegue visualizar todas as camadas, toda a anatomia do estômago, do esôfago e do duodeno. Aqui mostrando o paciente, mais uma vez, sedado, deitadinho. O aparelho, esse aqui é muito semelhante ao do nosso hospital. Então, você faz o aparelho sob visão direta. Tá? E ele começa, antes você só olhava as lesões, e aqui mostra aí o que acontecia. Ele era surpreendido por um pólipo. E o que eu fazia com esse pólipo em 1980? Em 1980, tinha pouca endoscopia, se fazia muito exame contrastado, o paciente bebia um contraste abaixo de base, fazia um raio-x, olhava aquela falha de enchimento do pólipo, e você indicava cirurgia do paciente. Então, o tratamento inicial era cirúrgico. O tratamento inicial era cirúrgico. Você olhava, via o diagnóstico, tirava o aparelho, você não sabia se essa lesão era neoplásica, se essa lesão era benigna, e você indicava a cirurgia. Cirurgia era interectomia ou colectomia. Você ia lá, tirava um pedaço do intestino e fazia a anastomose primária. Então, essa foi a primeira limitação da endoscopia. Então, posteriormente, foi criado pinças materiais
para a gente poder fazer procedimentos e ressecar esses tipos de lesão. Então, aqui vocês veem uma alça, ó. Você passa uma alça, resseca esse pólipo por via endoscópica, um paciente com sedação local. A gente já vai mostrar uns filminhos disso aí. E manda isso para o histopatológico. Se isso vem doença benigna, o cara está curado. Se isso vir uma neoplasia maligna que não ultrapassa a membrana basal, o cara está curado. Então, às vezes, você precisa complementar. Quando eu tiro uma biópsia, isso aí já é uma neoplasia maligna com invasão angiolinfática. E você tem que complementar esse paciente com laparotomia. Mas olha o número de patologias que eu consigo tratar sem indicar procedimento cirúrgico para o meu paciente. Mostrando aqui, ó, o aparelho é todo flexível. E aqui você vê uma pinça. Olha só, a pinça também é toda flexível. Ela passa aqui pelo centro, por um canal que a gente chama de canal de instrumentação. Ó, a pinça entra por aqui e sai lá na pontinha. Essa distância dele aberta tem em torno de 1 centímetro. Existem diversos materiais que a gente vai desenvolvendo. Então, eu tenho balões que dilatam. Então, o cara tem uma estenose, aquilo ali está fechado. Eu passo um balão, abro aquela passagem ali. Se for uma estenose importante, um tumor, eu posso instalar uma prótese, um stent, dentro dessa lesão para abrir. Já vou mostrar um filme disso aí para vocês. Pinças basket de corpo estranho, alças, agulhas de esclerose, fórceps para retirar corpo estranho, pinças de biópsia. Então, eu tenho um grande número de instrumentais cirúrgicos. Por isso que é uma migração. Hoje, a gente não fala só em endoscopia diagnóstica. Endoscopia é diagnóstica e terapêutica. Mostrando aqui, ó, lesões polipóides, uma alça passa pelo endoscópio, você laça essa lesão, liga um eletrocautério, isso aqui queima essa lesãozinha e a gente resseca essa lesão. Um pólipo pediculado, o que acontece? Aquela lesão, ela cresce na mucosa, ele vai pendendo, a mucosa vai esticando e forma um pedículo. Você passa aquela alça, cauteriza, resseca isso e tira junto com o aparelho por via endoscópica. Aqui mostrando varizes esofagianas, que é o paciente que tem hipertensão portal, normalmente por uma doença do fígado disparado, cirrose, o que pode ser viral, ou no nosso país a alcoólica é mais comum. Isso, a circulação colateral é natural, porque quando você tem uma destruição do fígado, há uma destruição da veia centrolombular, que é a intimidade do sistema portal na intimidade do sinusoide hepático. E como é que essa veia é destruída, ela não consegue drenar pela veia cava inferior e chegar lá no coração. Então, ele faz uma circulação colateral, seja pela via do abdômen, que é aquelas circulações clássicas em cabeça de medusa, portocava lateral, e também pelo esôfago, onde formam essas varizes. Então, isso é fisiológico. O problema é que essas varizes podem romper e sangrarem, sangram muito, são uma das principais causas de hemorragia digestiva. Então, o tratamento pode ser esclerose, você injeta uma substância cáustica ali, ou você faz uma ligadura elástica. Olha só, você dispara, eu vou mostrar um filme agora, já para vocês, de ligadura. Aqui mostrando, o paciente tem ou acalásia, está aqui o esôfago cerrado, ou uma estenose do piloro. Olha só, o paciente não consegue, não passa comida aqui. Então, o tratamento, até bem pouco tempo, era exclusivamente cirúrgico. Tinha que levar esse paciente no centro cirúrgico, fazer uma gastrectomia nele, parcial, para ele ter passagem para a comida poder ir do estômago para o intestino. Hoje, a gente passa um balão, esse balão dilata, olha só, se vem a dilatação, olha só como é que era a luz, você passa o balão, abre, e abre a passagem com isso aí. Óbvio que vocês
Quem não aprendeu ainda vai aprender que isso aí vai cicatrizar. A fase final da cicatrização é a retração disso aí. Então, a tendência natural é isso aí fechar de novo. Então, você vai fazendo novas dilatações. Se ele ficar sempre fechando, você acaba indicando a cirurgia. Uma polipectomia, ó, tem uma lesão aqui. Passa-se a alça, esclerosa aquilo ali, e retira isso aqui com uma redezinha. Você pode tirar com uma rede. A polipectomia. Outra patologia que a gente vai ver um filminho também. Está aqui, ó. Você tem a vesícula biliar. Essa vesícula é suscetível a patologias. Entre elas, a formação do cálculo. Então, formou um cálculo aqui dentro. Esse cálculo que chama-se colelitíase. Deixa eu aumentar o som um pouquinho. Pode ser colelitíase. Esse cálculo sai da vesícula e cai na árvore biliar, no colédoco. Isso passa a se chamar coledocolitíase. Quando isso obstrui, aquela bile que iria escorrer normalmente para o tubo gastrointestinal, ela vai refluir para a corrente sanguínea. E o paciente fica com aquele tom amarelo que vocês já aprenderam, que isso se chama icterícia. E eu tenho que tirar esse cálculo. Até bem pouco tempo, lá na década de 80, só tinha um tratamento. Eu tinha que operar esse paciente. Eu tinha que abrir o duodeno, achar a papila, abrir esse colédoco e tirar o cálculo daquele de dentro. É uma cirurgia muito complexa, com uma morbimortalidade elevada. Hoje a gente consegue fazer isso por endoscopia. Você passa o endoscópio, acha a papila, joga um contraste, radiografa, ó, coledocografia ou colangiografia. Aqui vocês veem, ó, colédoco, a vesícula aqui, ó, quase apagadinha. Hepático comum, hepático direito, hepático esquerdo. E aqui eu consigo ver até o ducto pancreático, ó. Tá contrastando aqui. Vocês lembram que o ducto pancreático normalmente penetra junto com o colédoco na papila. Mostrando aqui como é que você abre, isso chama papilótomo, essa pinça, você abre a papila e retira o cálculo. O cálculo sai só para abrir a papila, aquela bile que está com alta pressão lá, empurra o cálculo acaba descendo. Mostrando aqui, ó, o cálculo saindo da papila. Então, esse é o nosso tema inicial, para vocês verem, para mostrar os procedimentos endoscópicos. Então, hoje, a endoscopia faz parte dos procedimentos cirúrgicos. É uma cirurgia, é um procedimento que a gente chama de minimamente invasivo. Junto dele, a videolaparoscopia, a artroscopia, ou seja, cirurgias pelos orifícios ou em outra cavidade, aonde eu não utilizo um corte, a via laparotômica. Antigamente eu só tinha um tratamento, tinha que abrir a barriga e tratar isso aí cirurgicamente. Hoje você tem maneiras de acessar essas lesões intracavitárias além da laparotomia. Tanto é que no quarto período, uma das aulas que a gente dava há muito tempo, chamava-se laparotomia, que era a única maneira. Quando eu comecei a dar aula de fundamento, a aula chamava laparotomia. Hoje chama vias de acesso à cavidade abdominal. Por quê? Porque eu tenho várias maneiras de acessar a cavidade abdominal. Aqui, eu vou mostrar um filminho para vocês. Só um segundinho. Só um segundinho que eu tenho que interromper aqui. Só um segundo. Então, vocês estão vendo aqui um pólipo, uma lesão polipoide no cólon. Olha, eu estou irrigando, estou lavando para a gente ver melhor. Olha, ele vai aspirar. Então, olha só.
Ele está palpando, ele está vendo se esse pólipo é solto, está soltinho. Olha só, ele pegou a pinça, com a própria pinça ele elevou esse pólipo. Ó. Então, é um pólipo que está bem soltinho na mucosa e está passando a alça. Olha só. Passa-se uma alça. Olha, ele está medindo, vendo se cabe. Está ajeitando o melhor posicionamento para a alça. Essa alça é ligada no cautério. Então, essa alça está passando por dentro do endoscópio. Olha só, você laça, ó, vai fechar aqui em cima, olha lá, viram ali em cima? Fechou, ele está laçando, vai chegar para trás. Olha só, o pólipo fechado, está irrigando. Aí ele conecta num bisturi elétrico, normalmente um bisturi bipolar. E você tem o melhor bisturi é o de argônio, mas ele é muito caro, normalmente a gente usa bipolar. Ele vem cauterizando a lesão, ó, vai fechando e cauterizando. Ele cauteriza e corta ao mesmo tempo. Então, ele está cauterizando, cortando. Vem bem devagarzinho. Vocês veem que aqui muda até um pouquinho a cor. Já já ele vai pular. Então, isso se chama polipectomia. Ectomia é retirada do pólipo. Ó, tirou a lesão, ó, não perfurou a alça. Você tem que lembrar que sua alça é da grossura da sua camisa. Olha só, tá olhando aqui a submucosa, olha como é que aqui está queimadinho, uma queimadura superficial, e ele ressecou a polipectomia. Ele ressecou o pólipo, fez a polipectomia. Ele pega esse pólipo, pesca esse pólipo, né? Chama-se resgatar o pólipo, e tira junto com o aparelho. Quando o aparelho sai, o pólipo sai ali na pontinha. Às vezes, as lesões são de crescimento lateral. Vou falar um pouquinho disso quando a gente vai falar de pólipo. Olha só o pólipo aqui, como é que ele é. Ele não é redondinho, bonitinho, igual o outro. Então, esse pólipo, eu não tenho como laçar simplesmente. Eu tenho que tirar o pólipo e um pouco dessa mucosa. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá? Ó, tem até uma elevação, uma área de depressão. Isso pode ser uma lesão maligna. E você vê que é o tipo de lesão que passa desapercebido. Como é que eu vou? Primeiro, eu tenho que elevar essa lesão. Então, vocês veem que a área tem bastante área de retração, pode ser até uma lesão maligna inicial, né? Bem inicial. Então, vocês estão vendo o colo, isso é uma mucosa do colo, ó, ele vai introduzir uma agulha. Está palpando, ele vê que apesar da lesão de crescimento, ela está bem soltinha. Ele vai escolher o local. Está vendo a mucosa inchando? O que ele está fazendo? Ele está dissecando essa mucosa. Então, a gente dilui alguma substância que pode ser soro fisiológico ou manitol em azul de metileno. Para que o azul de metileno? Para eu corar. Então, ele está insuflando, ele está elevando essa mucosa. Então, ele está jogando um sorinho ali para a mucosa descolar da submucosa e elevar a lesão. Você vê que fica uma cor azulada, porque tem um corante chamado azul de metileno. Olha lá, a ponta da agulha apareceu. Ele entrou, vai injetar um pouquinho. Olha como é que vai elevando. Eleva tanto que você quase não vê a lesão. Ele vai elevando. Então, isso não é só polipectomia. Você está vendo que ele vai tirar o pólipo e parte da mucosa. Ou seja, ele pega aquela lesão que era plana e transforma numa lesão mais vegetante. A agulhinha lá entrou na mucosa, isso é bem superficial, injetou. Olha lá, agora ele vai passar a alça. Olha, a lesão está aqui em cima. Olha aquela lesão que era plana no início, está aqui em cima. Ele vai passar a alça igualzinho da polipectomia, só que ele está tirando tecido em volta. Fechou, liga-se o cautério, vai ligando, vai queimando, vai apertando, vai queimando, vai apertando.
Isso aí está sem paciência nenhuma, está forçando para cortar melhor. Ó, soltou. Aí você vem ali, ó, corada da submucosa. Então, ele ressecou. Ficou ainda uma lesãozinha residual aqui. Provavelmente, ele vai passar uma alça aqui e retira mais um pedacinho. Mas você vem a ressecção da lesão. Esse aqui é ótimo. Vamos ver, tem uma pergunta, 2 perguntas aqui. Vamos lá. Tá. Ressecção das lesões pode ocorrer. Sim, perfuração da mucosa não. Perfuração da alça é a grande complicação. Às vezes você resseca aquilo que eu falei. A alça intestinal é da grossura da minha camisa. Uma das grandes complicações desse tipo de cirurgia é eu perfurar a alça intestinal. E hoje a gente tem alguns tratamentos. Se a lesão é muito pequena, normalmente ele cicatriza sem grandes complicações. Mas se a lesão for muito grande, às vezes eu preciso operar esse paciente para rafiar ou mesmo fazer colostomia. Ostomia, nova abertura, botar aquele colo na cavidade abdominal. Tá? Então, como conduz a perfuração? Normalmente, quando a lesão é pequenininha, você faz antibiótico interno e aguarda. 24, 48, no máximo 72 horas. Se ele não fizer nenhum sinal de complicação, acabou. Se ele fizer abdômen agudo, dor abdominal, não, aí você acaba tendo que operar esse paciente e fazer rafia primária. Por que usar especificamente um corante para mucosectomia? Para eu achar a lesão depois. Eu coro. Normalmente, na polipectomia, que eu suspeito que a lesão é maligna, eu acabo corando. Por que é isso? Que se eu tiro o pólipo, a mucosa cicatriza, depois eu não sei mais onde é a lesão. Por isso que você usa o contraste. O contraste é para tatuar a lesão. Então, você vai lá e faz uma tatuagem. Às vezes, eu preciso fazer isso até para ressecção cirúrgica. Porque senão eu não acho mais. Eu tiro aquele pólipo, eu vejo maligno, e ó, tem invasão linfática, eu tenho que fazer uma cirurgia grande. Aonde que está esse pólipo? Não sei, eu tenho noção onde ele está pelo exame endoscópico, mas não é sempre que eu tenho certeza aonde está essa lesão endoscópica. Então, vamos voltar ao nosso próximo filme. Nós temos um paciente, vou contar uma historinha para vocês. O paciente é acamado por algum motivo, ele teve derrame, acidente vascular encefálico, ele é tetraplégico, ou por algum motivo. Esse paciente tem déficit de deglutição, ele não consegue mais deglutir. Mas esse paciente precisa ser alimentado. Tem várias opções. Uma delas, eu passo uma sonda pelo nariz até chegar lá no intestino, uma sonda nasoenteral, e alimenta esse paciente. Joga o alimento pela sonda, o alimento chega no estômago. Tudo que a gente faz, nada é isento de complicação. O problema de alimentar um paciente por uma sonda nasoenteral, que aquela sonda passa pela laringe, pela faringe, ali perto da corda vocal. Então, isso ele inibe o reflexo da tosse. Então, o paciente com sonda, por ele ter uma irritação crônica, ele diminui o reflexo da tosse. E o paciente fica fazendo microaspiração séptica. Você sabe que na boca está cheio de bactérias. E essas bactérias vão para o pulmão. E isso, então, o paciente com sonda há muito tempo, ele tem maior probabilidade de fazer pneumonia. Então, você tenta usar essa sonda por pouco tempo. Aí, mas o paciente não consegue alimentar. Então, o que eu tenho que fazer? Se a sonda eu só uso por um espaço curto, eu tenho que fazer algo que eu use por um período maior. Seria gastrostomia. Ostomia, nova abertura. Então, eu faço uma abertura do estômago e jogo o alimento direto. Antigamente, a única via de acesso era a laparotômica. Eu fazia uma incisão mediana aqui, ó, abria a linha média, achava o estômago e jogava uma sonda lá. Paciente sob anestesia geral, veja bem, um paciente gravemente enfermo, desnutrido, eu ia fazer uma cirurgia geral para poder alimentar. Então, hoje, a gente faz isso por via endoscópica. Vamos lá ver isso?
Ó, então tá aqui o paciente, ó. Aqui, ó, o endoscópico aqui. Tá palpando, ó, ele tá empurrando com o dedo, tá vendo? Olha como é que é o estômago lá dentro, a baula também. Então, ele faz uma anestesia local. Olha só, o paciente está sedado. Ele abre, faz uma local, faz uma incisãozinha ali de meio centímetro. Anestesia local. Ó, abriu. Vai introduzir uma agulha. Quando ele introduzir a agulha aqui, olha a agulha saindo aqui no estômago. Ó. A agulha saiu no estômago. Vocês viram ali? Ó. Aí ele vem com uma alça, a mesma alça da polipectomia, e laça a agulha e introduz um fio guia. Ó. Tá vendo? O fio está entrando aqui e saiu lá dentro do estômago. Agora ele vem com a alça e pega esse fio. Ó, você viu que ele puxou, pegou o fio. E está puxando o endoscópio e vindo o fio. Ó, o fio está entrando, saiu pela boca ao endoscópico ali. Aí eu vou pegar o fio que entrou pela parede, saiu no estômago, ele puxou pela boca aqui, ó. E prendo na sonda. Olha a sonda aqui, ó. Ele prende na sonda, essa sonda tem uma ponta igual uma agulha. Ó, passou e puxou. Então, ó, o fio está preso na sonda que está saindo pelo estômago na parede. E agora ele vai alojar. Como é que ele faz isso? Vamos lá. Vai puxar o fio, puxa o fio e vai empurrando a sonda. Ó, essa sonda é muito longa. Puxou, puxou, puxou. Opa, desliguei. Está puxando, ó. Ó, ó, chegou aqui a ponta, ó. Aquele pedacinho que ele amarrou, ó. A sonda aqui. Ele vem puxando, mas a sonda é muito longa. Ó, já a sonda, a ponta da sonda, ó, saiu a sonda aqui. Olha a ponta. Ele vai introduzindo, vai puxando a sonda, até a sonda entrar na boca. Agora ele vai com o endoscópio atrás, porque eu tenho que ajeitar aquela ponta da sonda dentro do estômago. Ó, então o endoscópio vem atrás, ali a sonda no esôfago e o endoscópio indo atrás. Ó, pai passou pelo cárdia, ó, cárdia, aqui, a linha Z, caiu no estômago, ó. Aí ele vai procurar, tá lá na parede anterior, aquela aqui, ó. Ele vem puxando, puxando, fixou. Acabou, ó. Chegou lá, ó, exteriorizou, e o paciente já está pronto, pode ser alimentado agora. Olha que interessante, você tem uma sonda. Então, isso se chama gastrostomia. Isso é um dos grandes avanços. Então, isso tinha que fazer com anestesia geral. O paciente tinha um corte, tinha que ficar internado, e ele faz isso via endoscópica, sob sedação. Você faz um midazolam, ansiolítico, ele fica meio cochilando. Anestesia local faz o procedimento, deixa ele de observação ali uma 2, 3 horas e vai embora para casa. Não é isso que eu quero, já a gente volta. Espera aí, vamos voltar aqui. Não estou conseguindo acessar a pergunta. Vamos interromper aqui um pouquinho, que eu quero ver quem me perguntou algo. Pode ocorrer aderência envolvendo o estômago por conta da gastrostomia? Nesse caso, é possível por endoscopia ou apenas por cirurgia aberta? O grande procedimento, as grandes complicações dos procedimentos cirúrgicos é a aderência. Você manipula a cavidade. Como eu não entrei dentro da cavidade, eu operei aquilo ali por fora, raramente esse paciente faz aderência. É igual a cirurgia videolaparoscópica. Então, esse paciente não faz aderência. Naturalmente, o estômago vai ficar grudado ali na parede abdominal. A fixação do estômago na parede fica por conta da sonda? Exatamente. O que fixa é só a sonda. A sonda fixou naquilo ali e acabou. Ok? Perfeito. A pergunta foi ótima. Como é que isso fica ali? A sonda que fixa. Daqui a 5, 10, 30 dias, aquilo está grudadinho ali na parede e não sai mais. Vamos ver mais alguma pergunta? Vamos ver mais um filme?
Lembra que eu falei do CPRE? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, esse é o duodeno. Aqui está a papila maior. Ela está abaulada porque tem um cálculo aqui, ó. Então, aquele cálculo que formou lá na vesícula biliar saiu da vesícula, caiu no colédoco, que eu chamo de coledocolitíase, impactou ali na saída do colédoco, na papila. E esse paciente está ictérico, francamente ictérico, eu tenho que tirar cálculo ali. Antigamente, qual era a cirurgia? Anestesia geral, tinha que fazer uma laparotomia, abrir a cavidade abdominal, escolava o duodeno, procurava a papila, que tem 1 centímetro, para eu poder abrir aquela papila e tirar o cálculo. É uma cirurgia muito grande. Nós vamos ver agora. Tá, olha a papila, o orifício da papila aqui, ó. Então, ele passa um catéter pela endoscopia, ele olha aquilo ali, ó, passou um catéter. Esse catéter eu estou passando um fio guia que vai me ajudar a visualizar esse colédoco. Estou passando um fio guia. Aqui, ó. Então, esse é um raio-x. Olha aqui, ó, o aparelho está aqui. Olha aqui o guia sendo passado. Então, aqui é o colédoco. Aí você joga um contraste ali e radiografa. Ele abriu, agora ele já passou o papilótomo. Estamos na segunda parte, passou o papilótomo. Ó, a papila bem dilatada, porque tem um cálculo aqui. Olha só, ele abrindo a papila. Para vocês terem uma ideia do tamanho, isso aqui tem menos de 1 centímetro, tá? O endoscópio aumenta em 20 vezes. Então, ele está abrindo, ó, aquela bile já espessa, com infecção secundária. Olha só a bile descendo. Então, isso chama-se papilotomia. Ó, o cálculo veio. Olha o cálculo aqui, ó. Pronto, o paciente está curado da coledocolitíase. Só com esse procedimento, feito sob sedação, é uma sedação mais profunda, e você faz o procedimento cirúrgico. Ó, voltando àquela... Olha a bile com infecção secundária, imagina o tamanho dessa cirurgia. Lógico que posteriormente tem que tirar o cálculo da vesícula, então ele faz colecistectomia posterior para retirar esse cálculo. Olha lá, a papila toda aberta, ela fica aberta. A cirurgia, a papilotomia. Está manipulando para ver se tem mais cálculo. Ok. E isso vai evoluindo. Então, olha só, esse desenho aqui, vocês estão vendo o aparelho aqui é o estômago. E esse paciente tem um nódulo na cabeça do pâncreas diagnosticado por algum motivo. Quem já viu anatomia ou está tendo anatomia, lembra que o pâncreas é um órgão reto peritoneal, ele é escondidinho. É muito difícil. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Aqui. Não, muito pelo contrário. Estão perguntando, mas quando cicatriza não pode estenosar a papila? Não, é o contrário. A papilotomia abre tanto, aquele furinho tem 1 milímetro. Eu abro um caminho ali de mais ou menos meio centímetro, 0,5, 0,8. Então, não estenosa depois, não. A abertura é bem ampla e impede que faça estenose depois. É uma das complicações se você fizer muito regrado. Então, vamos voltar nessa imagem aqui, ó. Nós estamos vendo aqui um endoscópio, eu quero biopsiar isso. Qual é a melhor maneira? Eu junto 2 exames, o exame endoscópico e o exame de ultrassom. Por quê? Porque o endoscópio eu só vejo dentro da luz intestinal. Eu não vejo o pâncreas, mas eu sei onde o pâncreas está, que o arco duodenal, o C duodenal, abraça o pâncreas. Então, quando eu chegar aqui no duodeno, eu vou ver, eu sei que o pâncreas está ali do lado. Então, eu encaixo um ultrassom na ponta
esse ultrassom vai me dizer aonde está o nódulo. E eu introduzo, lembra daquela agulha que eu mostrei? Eu introduzo uma agulha maior, essa agulha vai entrar, vai furar o duodeno, vai lá no pâncreas, eu vou biopsiar esse nódulo. Vamos ver o desenho esquemático aqui, ó. Olha o ultrassom entrando pelo endoscópio. Olha, ele vai olhar o local com maior caminho, aqui, ó, a luz duodenal. Aqui o ultrassom. Ultrassom, eu vejo uma imagem circular. Ele vai escolher o melhor lugar da biópsia. Ó, ali o estômago, aqui mostrando o exame, olha, iluminando. Ele vai escolher o melhor lugar, ele está estudando. Não o estômago, mas e sim o tecido pélvico. Olha, o ultrassom mostrou. Opa, desculpa. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Botamos a nossa imagem, ó. Ele está fazendo o exame ultrassonográfico, ele está vendo em volta do estômago, isso aí não vê a luz. Então, olha só, achou o nódulo. Ali o ultrassom, olha a agulha aqui, ó. Olha a agulha aparecendo aqui, ó, e no nódulo, ó, entrou no nódulo. Então, ele entrou, tira um pedacinho, faz uma biópsia e manda para o histopatológico. Antigamente, eu tinha que fazer uma laparotomia só para biopsiar isso aí. Vamos ver um outro aqui. O paciente tem um tumor de intestino. Olha o tumor aqui. Isso aqui é um tumor, tá? É um câncer. Um câncer de esôfago avançadíssimo. Ele vai morrer desse câncer. Tá? Só que ele vai morrer e ele não consegue se alimentar. Então, o que eles vão fazer? Ele passa um fio-guia, faz um exame radiográfico, está jogando contraste, iluminou o tubo gastrointestinal, e vou radiografando. E introduz uma prótese, isso aqui já é a prótese. A prótese fica dentro desse plástico aqui, ó. Passa por dentro da luz, a gente está introduzindo a prótese. A prótese é uma malha, é igual o stent de coronária, quando o cara infarta. Só que eu vou botar dentro do intestino. Ele vem puxando, vai empurrando a malha. Posso fazer com radiologia ou sem radiologia? Olha a malha abrindo, ó. À medida que ele vai puxando aquele plástico, a malha vai abrindo. Para permitir a passagem, olha, jogou contra. Olha a malha, dentro do tumor. Olha o orifício aqui da lesão, como é que abriu. Isso é paliativo, você não está tratando o câncer. Ele está tratando o câncer que o cara não consegue se alimentar. Então, ele coloca ali uma prótese para o cara conseguir tomar uma sopinha, conseguir se alimentar, porque antes ele não consegue se alimentar de jeito nenhum. E para terminar, ótimo, quase 1 hora, já estamos aqui. Opa! Paciente com varizes esofagiana. Olha essas veias como é que estão enormes, ele vai recuar um pouquinho. Ó, aqui é o estômago, a prega do estômago. Aí vocês estão vendo, olha as varizes, estão vendo essas veias dilatadas? Então, ele introduz um aparelho e vai aspirar. Ó, lá embaixo já mostra uma ligadura elástica. Como é que ele faz isso? Ele chega com essa pontinha, esse conector fica aderido. Olha, ele aspira e dispara. Aspirou e dispara, o elástico fica em volta desse plástico aí, ó. Puxou e vai disparar o elástico. Olha lá, o elástico lá, ele faz a ligadura dessas varizes. Então, isso chama ligadura elástica de varizes esofagiana. Esse plástico que vocês estão vendo em volta aqui, que aparece na imagem, ele está grudadinho, ele é encaixado no endoscópio. Então, eu escolho antes, olha lá, aspirei, aspira, a veia entra dentro desse plástico. Olha, quase rompendo. E eu disparo, olha lá.
Quando eu disparo, eu faço a ligadura. Depois isso vai isquemiar e vai necrosar e vai soltando isso daí. Tá? Então, eu mostrei vários procedimentos para vocês terem alguma ideia. Se vocês baterem no YouTube, essas coisas, gastrostomia, tem vários desenhos, vários filmes disso, que é muito interessante para vocês assistirem. Tá? Com exceção da CPRE, todos os outros procedimentos a gente faz no nosso hospital. Por acaso sou eu que faço. E são grandes procedimentos. Então, são cirurgias minimamente invasivas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, isso é uma noção da aula. Como teve gente, vou mostrar mais uma vez aqui como vai funcionar o nosso curso. Está aqui o organograma. Todas as quintas nós vamos ter aula às 7h da noite. Essas aulas são feitas para durar em torno de 1 hora e meia. Então, hoje vocês tiveram uma noção. Semana que vem, eu vou procurar diferenciar bem da cadeira de gastro. Você tem uma parte mais clínica, mais com detalhes na cadeira de ar, dessas aulas aqui, doença ácido péptica, hemorragia e doença do refluxo. Vou tentar dar uma visão do endoscopista e do cirurgião sobre isso. Depois nós vamos falar das lesões pré-malignas do colo, que são os pólipos. E vamos falar de dois assuntos que eu gosto muito de falar, que é a infecção abdominal no paciente grave e a pancreatite grave, que são doenças eminentemente cirúrgicas e que a gente pode precisar do endoscopista também. Vamos para a pergunta, então? Professor, a aula foi maravilhosa, hein? Muito interessante, cara. Que bom, que bom. Tá? A gente tem bastante aluno do primeiro também, não tem? Então, por isso que eu falo, tem que dar uma olhadinha. Às vezes vai ficar um pouquinho mais difícil para vocês acompanharem, mas vocês podem interromper a todo momento. Então, a gente vai falar um pouquinho de doença ulcerogênica, ácido péptica. Dei uma olhadinha em algum material textual, tá? Sempre tem aí xerox, essa coisa. No YouTube deve ter aula da disciplina de gastro. Dá uma olhadinha nas aulas de gastro que vocês têm no YouTube. Tá ok? Professor, o senhor consegue informar como é que seria mais ou menos essa prova? A prova vão ser, a princípio, 20 questões de múltipla escolha. Só não sei se vão ser presencial ou online. Tá? E a gente vai falar sobre esses assuntos, que aí não é assunto específico de endoscopia, que não cabe para vocês, mas assuntos sobre pólipo, qual é o pólipo que é prema, qual é a conduta num paciente com pólipo adenomatoso, qual é o pólipo que tem probabilidade de ser neoplasia, como é que eu conduzo um paciente com pólipo. Então, a pergunta é mais ou menos por aí. Como é que eu trato um paciente com doença ulcerogênica, o paciente chegou no pronto-socorro com hemorragia digestiva, qual é a conduta que eu tenho que fazer? Tá? Então, é mais ou menos por aí que é a prova de vocês. Professor. Alguém está perguntando, professor... vou disponibilizar essas aulas tudo no YouTube para vocês depois, tá? A gente vai gravar, depois eu mando. Eu acho que... Você já falou que tem um grupo aí da optativa. Vou botar aqui, ó, meu telefone, meu celular é esse aqui, ó, 981 18 08 17. É 24 DDD. Coloca nesse grupo aí que eu falo para vocês quando que vai ter, quando sair a aula, quando a aula estiver pronta, já estiver disponível para vocês no YouTube. Então, me coloca aí no grupo que vocês fizeram aí, para a gente poder conversar sobre isso. Dúvidas vocês podem tirar por ali também. Estão perguntando do curso de endoscopia. Eu sou mais velho que todo mundo aqui. Então, na minha época, quando eu comecei a fazer endoscopia, não existiam cursos de endoscopia. Então, na maioria dos hospitais que tinham treinamento, o cirurgião geral acabava recebendo treinamento em endoscopia também. Hoje já existem algumas residências propriamente em endoscopia, mas faz parte de algumas residências. Então, quem faz gastroenterologia recebe treinamento em colonoscopia e endoscopia digestiva alfa.
Quem faz proctologia, que é a patologia do canal anal, reto, ânus e colo, recebe treinamento em colonoscopia. Mas alguns locais já têm residências em endoscopia. No Rio tem o Gafreguini, em São Paulo tem o Sírio-Libanês. São locais que têm treinamento para endoscopia. Ok? Mas normalmente faz. Raramente alguém faz endoscopia propriamente dita. E para você fazer endoscopia, você precisa do pré-requisito. Você tem que fazer residência ou em cirurgia, ou em gastro, ou em procto, ou clínica médica, eu acho que hoje aceita também. Tá? Não existe uma residência direta em endoscopia digestiva, não. Normalmente é curso de especialização. Na minha época, eu acabei fazendo, como eu não tinha título, eu fiz pós-graduação no Sírio-Libanês, que foi mais factível na época. Mas há uma evolução natural da endoscopia por causa da terapia. Normalmente são cirurgiões. Então, hoje, 80% para mais dos médicos que fazem endo e colono, eles são cirurgiões. Tá? Mais alguma pergunta? Professor, nessa cirurgia que o senhor fala que, nesse procedimento, a papilotomia, essa papila que o senhor chama de papila, seria a ampola de Vater? É a papila maior ou ampola de Vater. Tá, beleza, então. Ok? Está certinho. Você tem a papila maior e a papila menor que entra do ducto de Santorini. É ali mesmo. Tá? Você faz na papila maior ou ampola de Vater. Tá? A medicina está mudando um pouquinho. Esses epônimos estão acabando. Né? Estão acabando. Acho que o outro A anatomia quase não usa. O professor Emílio não fala quase de epônimo para vocês. Em cirurgia geral tem muito epônimo. Técnica de não sei o quê, pinça de não sei quem está na cadeira do quarto período já sabe disso. Então, tem muito epônimos procedimento. Hérnia, técnica de Bassini, técnica de Zimmermann, Liechtenstein, ainda usa muito epônimo. É possível fazer rafia por endoscopia? É possível fazer. Você tem, chama-se hemoclip. Você usa clipadores para fechar aquilo ali. Entendeu? Então, às vezes, quando eu tiro aquele pólipo, começa a sangrar, eu vou ali junto aquela mucosa com o hemoclip. Então, a endoscopia evoluiu muito. Você consegue fazer tudo. Existe até cirurgias para obesidade mórbida, que o cara passa um ponto dentro do estômago todo e afunila o estômago para fazer cirurgia restritiva de obesidade mórbida via endoscópica. Ainda não é aceito por todo mundo, não, mas existe esse procedimento. Outro procedimento que faz muito para os pacientes com obesidade mórbida é o balão intragástrico. Você passa um balão por via endoscópica, que nada mais é que uma bola, literalmente, você enche o estômago dele fica cheio e ele não consegue se alimentar. E depois você tira aquilo ali com o tempo por via endoscópica. É feito normalmente para os grandes obesos que vão ser submetidos à cirurgia. Aí o risco cirúrgico dele é muito elevado, aí você acaba optando por colocar um balão para o cara perder algum peso para depois você submeter o paciente a um procedimento cirúrgico nele. Ok? Mais perguntas? Na verdade, a ampola EPA do pancreático, são vários epônimos. A gente chama de papila maior. É a entrada do colédoco na segunda porção do duodeno. Tá? Ele entra numa dilatação, essa dilatação chama papila de Vater, aonde ele faz aonde ela se insere na papila maior. Eu posso, eventualmente, ter uma papila menor, mais proximal, onde um ducto pancreático acessório chamado Santorini, aí o epônimo, ele penetra naquela porção. Na maior, então. E é tudo a mesma coisa. Ok?
Olha, eu preciso da presença de vocês. O que eu quero que vocês façam? Como eu não estou... Isso aí. A Ana Eduarda, com 2 N, já se adiantou. Eu quero que todo mundo faça igual a Ana aí. Coloca o nome, o número e escreve presente para mim, tá? Que depois eu passo isso para o Ava para vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Sem pergunta, já sabe tudo, já todo mundo de endoscopista formado. Já. Então, nós vamos terminando nossa aula por hoje. Agradeço a todo mundo a paciência de ficar me escutando aqui durante mais de 1 hora. Eu que agradeço aí pela aula, interessantíssima. Ótimo. Então, semana que vem temos mais, então, 19h, vamos falar de doença ulcerogênica ácido péptica. Tá? Vamos falar um pouquinho da fisiologia, da secreção do ácido, um pouquinho sobre o Helicobacter, sobre a doença propriamente dita, as indicações de cirurgia e as complicações. Ok? Todo mundo já deu presença? Beleza, professor. Obrigada. Até semana que vem. Tchau para vocês. Até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite.